Olá pessoal, bem-vindo ao canal. No dia de hoje eu vou fazer uns pães doces igual da padaria, muito fofinho, e vou te dar um segredo para que a massa ela fique fofinha até por 4 a 5 dias. Assim que ela é muito fácil, então bora lá começar com o vídeo. Eu vou precisar aqui de um pacote de fermento seco para pão. E em seguida eu vou colocar 250 ml de água que tem que estar morna, não pode estar quente porque senão o efeito vai ser ao contrário. Vou dissolver bem. E aí em seguida eu vou colocar o óleo. As proporções para essa receita, ela vai estar aqui no inbox de informação do vídeo. E em seguida a gente vai colocar também o açúcar e misturar. Aí eu vou colocar os ovos e pouco a pouco eu vou colocar farinha. Eu tô usando a farinha comum. Antes disso coloquei a essência, que é essência de baunilha branca, mas você pode colocar a essência que você quiser. E vou colocar a farinha de trigo, que é a farinha comum, sem fermento. Eu tô usando 1 kg de farinha para essa proporção de ingredientes, só que eu vou deixar um pouquinho só de farinha de trigo para colocar na bancada para começar a solvar a massa. Você tem que colocar assim, né, com o coador, pouco a pouco, até a massa dar o ponto. E o segredo da massa é a maisena. Aí eu coloquei 3 colheres de maisena. Lembrando, as informações para essa receita vão estar aqui na descrição do vídeo. Na hora que eu coloquei o sal, eu tive problema com a filmagem, mas é necessário você colocar uma pizca de sal. Como eu já repeti, os ingredientes para essa receita vão estar aqui na descrição em box de informação. Assim que não tem nenhum segredo, você pode descer, olhar e anotar e pode fazer o pão. Depois você volta aqui no comentário e me fala como é que ficou o seu pão. Depois de misturar bem aqui os ingredientes, não tem outra, eu vou começar a solvar. O segredo de um bom pão é solvar, solvar e solvar, né, para que ative o fermento e faça com que o pão cresça e fique bem fofinho. Depois de solvar aqui a massa por aproximadamente 10 minutos, a massa ela tem que ficar assim, ela tem que ficar uma massa que desgrude da bancada, que desgrude da mão. Esse é o ponto da massa. Eu vou deixar descansar por aproximadamente 1 hora tapadinho. Eu coloquei no forno e dentro do forno desligado eu coloquei aí um copinho com água bem quente para ficar bem quente o forno, e isso vai acelerar o crescimento da massa. E aí vamos para o segundo passo, que é fazer o creme de confeiteiro, que também é um dos melhores cremes de confeiteiro que eu já comi. Eu já provei várias, já fiz várias e várias receitas de creme de confeiteiro, e esse para mim sinceramente é o melhor. Vamos precisar somente da metade de um leite condensado. Vou usar 3 colherinhas de maisena, um pouquinho de essência e meio litro de leite. As minhas receitas são assim: se você quiser usar metade, você sempre divide a quantidade de ingrediente para você fazer a metade daquela receita. Como eu disse, eu acho, para mim, assim, particularmente para o meu paladar, eu acho que é muito mais gostoso esse creme de confeiteiro porque não leva ovos. Eu já havia feito outras opções que levam ovos, eu não gosto. Por mais que tire a película para não dar aquele gostinho de ovo, não sei, fica algum gostinho de ovo ali que não me convence muito. Então, tive que buscar outras alternativas, e essa é uma das melhores alternativas porque é muito mais saborosa, se sente bastante intenso o sabor de baunilha, né, no caso, que é a essência que eu estou usando. E o leite condensado também dá esse gostinho muito especial, então provem que fica uma delícia. Vou levar para o forno em fogo baixo
e vou deixar ele dar o ponto. O ponto dele é um ponto de mingau, ele não precisa ficar duro, só o pontinho de mingau assim como vocês estão vendo é o ponto, porque na hora que ele endurecer ele vai ficar ponto de bico, então não vai ter nenhum problema. Então esse é o ponto que ele tem que ficar, um ponto de mingau. Depois de frio eu vou colocar um pouquinho de corante para dar essa corzinha de creme de confeiteiro, então estou usando aqui o corante em gel da Mix Cor, se eu não estou enganado, amarelo gema, se eu não estou enganado, esse é a cor. E vou colocar pouco a pouco até ficar na cor que eu quero. E outro doce que vou usar é a goiabada. Eu acho a goiabada daqui um pouquinho mais cítrica. A do Brasil eu acho muito doce, que chega a ser às vezes enjoativo para fazer com alguns tipos de doce. Então eu acho a goiabada aqui um pouco mais cítrica, por isso que eu estou usando a goiabada. Talvez aí a goiabada, como é muito doce, não vai ficar legal, não sei. Isso vai muito do gosto de cada um. Como tem esse gosto mais cítrico, porque eu acredito que tem menos açúcar na produção dele, então fica muito gostoso. Então eu estou misturando com um pouco de água para que ele fique a ponto de bico. Se quiserem usar outro doce ou se quiserem ficar só com creme de confeiteiro, isso fica ao critério de vocês. É porque aqui em casa as crianças gostam muito de goiabada. Então aqui depois de ter passado, eu deixei aproximadamente 1h30, tá? Cresceu bastante. E vamos começar a fazer os nossos pãezinhos. Eu vou ensinar 2 formas, aliás 3 formas de fazer os pãezinhos e você vê qual é que fica mais fácil para você. A primeira forma eu vou fazer como se fosse uma salsicha. A segunda forma eu vou fazer como se fosse um triângulo. E a terceira forma vai ser bolinhas. Então você escolhe qual é que fica mais prática para você fazer. Aí aqui eu tô cortando, se vocês quiserem pesar para ficar tudo igualzinho, eu tô fazendo tudo no olho. Aqui eu tô cortando e vou cortar no meio também e vai sair uns pães bastante grandes, vocês vão ver. Mas se vocês quiserem pesar, pesam para que fiquem tudo do mesmo tamanho. Assim que vamos começar a esticar. A gente vai esticar, bem esticado, tá vendo como a massa tá uma massa muito bonita para trabalhar? E aí eu vou começar a enrolar e vai ficar como se fosse uma salsicha. Eu vou passar por uma forma que tá só untada com óleo para não grudar. Aí vão ficar assim, eu fiz uma parte assim e vou deixar descansar novamente por 1h. E vou aproveitar esse tempo para fazer a outra parte. E vou esticar e vai fazer como triângulos. Vou fazer como triângulos e os pãezinhos vai ficar bonitinhos. Assim que essa também é outra segunda alternativa. Se você quiser cortar as beiradinhas assim para ficar mais perfeitinho, como eu estou fazendo, vocês fazem. Ou se quiserem fazer assim tudo no olho, também podem fazer. Eu só estou ensinando as formas que vocês podem fazer e vocês vão ver qual é a forma mais prática para se fazer pão. E aí eu vou fazer o mesmo procedimento com todas elas e também vou deixar descansar novamente por 1h. E a outra parte da massa eu fiz só bolinhas, assim que bolinhas são a coisa mais fácil do mundo, só fazer bolinhas. E depois de ter crescido aqui a minha massa, a primeira parte dos pães, eu vou começar a colocar o creme de confeiteiro. Eu estou usando um saco de confeitar, mas se você não tiver o bico, você só pega um saco, coloca dentro
corta pequeno e joga assim como eu tô fazendo por cima. Eu já tenho meu forno pré-aquecido a 180 graus e ele vai assar por aproximadamente entre 20 a 25 minutos. Mas vocês sabem que isso de forno é muito relativo, depende muito de forno para forno. E vamos levar para o forno para assar. E a outra parte dos pães eu vou colocar também aqui, fazer a mesma coisa. Eu vou colocar o creme de confeiteiro, vou colocar aqui a goiabada e vou levar novamente para o forno para assar. Assim que essa é a receita de hoje. Sinceramente, espero muito que vocês tenham gostado. Vale muito a pena fazer, porque fica muito gostoso, fica muito saboroso. A durabilidade, que ele fica fofinho, assim que não fica aquela massa seca, ele é até de 5 dias. Já provei até 5 dias. Aqui tá pronto já os pães. Eu tô passando um pouco de açúcar derretido com água, para dar esse brilho e para manter com que ele fique mais úmido. E os outros pães eu coloquei por cima, que eu tinha aqui na minha geladeira uma cereja, coloquei um pouquinho de açúcar de confeiteiro, mas isso aí é totalmente opcional. É uma receita que vale muito a pena fazer. Por favor, se fizerem, volte aqui nos comentários, falem pra mim como é que ficou. E não se esqueçam de se inscrever no canal, de ativar a notificação, de deixar o joinha de vocês. E bom apetite! Eu espero vocês aqui até o nosso próximo encontro. Manda um beijo, manda um abraço e tchau, tchau!